E aí, galera tricolor, mais uma vez aqui no Giro Flu, seu giro de notícias diário do Fluminense. Vamos agora falar sobre mais uma vitória do Fluminense, ainda em clima festivo. Estou aqui, inclusive, com a camisa do título brasileiro de 2010. E o time, assim, mais uma vez vencendo, assim. E eu ouso dizer que é o melhor momento do Fluminense no ano de 2023. É até irônico falar um pouco disso, porque um ano que o Fluminense é campeão da Libertadores e vai ao Mundial de Clubes, a gente fala isso, nossa, uma partida contra um time que estava praticamente rebaixado, você falar que é o melhor momento do Fluminense, mas é a forma que o Fluminense vem jogando. E falando um pouco do Curitiba, o Curitiba vem voando bem ruim, é, teve uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro, até nas últimas rodadas teve um breve momento de recuperação, mas ainda é bem ruim. E inclusive ainda não estava tecnicamente rebaixado, não estava matematicamente rebaixado. Inclusive, eles fizeram um jogo duro no primeiro tempo, tentando buscar marcar o gol, criar chances de gol, porque eles ainda não estavam matematicamente rebaixados. Eles tinham que ganhar a partida e as demais partidas que faltam do brasileiro, ainda contando com a combinação de resultados, para tentar escapar do rebaixamento. Seria algo parecido com o que o Fluminense fez lá em 2009, onde o Fluminense também conseguiu escapar do rebaixamento. E naquela ocasião o Fluminense ficou conhecido como time de guerreiros. O Fluminense chegou a estar entre 97 a 98%, com 97 a 98% de chances de rebaixamento, segundo os matemáticos da época. E o Fluminense conseguiu escapar do rebaixamento justamente na última rodada contra o Curitiba, só que jogando dessa vez no Couto Pereira. E aí teve uma confusão, muita briga naquele jogo depois do apito final. O Fluminense fez um gol com o Marquinhos, para quem se lembra. É uma jogada batida de falta de 2 tempos. A bola foi rolada, Marquinhos chutou um canudo de fora da área e aquele gol nos garantiu a permanência na Série A. E sem esse gol, sem essa permanência, em 2009, o Fluminense não teria sido campeão brasileiro em 2010. E aí, voltando para agora, 2023, como eu falei, o Curitiba é um time bem ruim, totalmente irregular. Mas irregular que eu falo que não tinha uma campanha boa, mas o Fluminense no primeiro tempo não conseguiu jogar tudo que ele sabe. Mas falando um pouco do Cano, né? O Cano é impressionante, porque a gente sabe que o Cano, uma bola, ele vai tentar disputar, vai tentar chutar de todo jeito, não importa de qual distância, quem é que está marcando eles, tem os zagueiros, tem dois, ele vai tentar resolver aquele lance em um movimento, que é o chute, a finalização. E essa é a melhor característica dele, do Cano, e ele é sempre um cara muito brigador. Eu confesso que quando o Fluminense tentou contratar ele, na verdade anunciou a contratação, porque eu me antecipei a falar do Goulart dos Santos. O Fluminense, ele na época, teve jornalistas e até eu mesmo fiquei falando, nossa, mas o Cano ser contratado não vai ser uma boa contratação. Não, ele vem de um time que tem altos e baixos, não é regular. Qual a probabilidade de ele dar certo no Fluminense? E o Fluminense tinha um grande centroavante na época, que era o Fred. Só que o Fred já caminhando para o final de carreira, como aconteceu. E tinha que ter alguém para assumir essa camisa nova, que no caso nem foi ele, né? Porque ele vestiu a 14, que é a camisa que ele gosta. E o Cano simplesmente calou a boca de muitas pessoas, porque o Fluminense tinha como alvo, inicialmente não era nem ele, era o Goulart dos Santos, que depois até ele se aposentou e não foi bem no Santos, ele vinha do futebol chinês. E ele tinha muito nome na época, né? Mas aí ele não conseguiu render o que ele poderia, recusou ir pro Fluminense e acabou indo pro Santos, que era o time dele. Eu acredito que
da época da base, da época que ele se formou como jogador. E ele praticamente acabou a carreira lá no Santos. E o Fluminense foi como plano B para contratar o Cano e deu super certo. E esse gol que ele fez contra o Curitiba, um verdadeiro golaço na gaveta. Ele chuta quase que girando em cima da marcação e sem chances para o goleiro. Sem chance. E aí o Fluminense foi administrando a partida, administrando, até que surge John Kennedy. Outro cara que, assim, muitos discutiam, por exemplo, na época da Libertadores, o Fluminense deve ou não começar com John Kennedy. Porque quando o Fluminense botou ele contra o Olímpia, o Diniz meio que tentou surpreender o Olímpia. Eu lembro até quando o Diniz anunciou a escalação da partida, poucos minutos antes de começar a partida, o Olímpia tinha uma escalação mais ou menos definida. As pessoas já sabiam mais ou menos qual seria a postura do time, até pelo o jogo que eles fizeram contra o Flamengo. Mas aí, surpreendentemente, o Diniz arma um time com 2 volantes praticamente só, que era o Ganso e o André, e tira o Alexander, coloca o John Kennedy e sai com Cano, John Kennedy, Arias e o Keno. E assim, é um time quase que suicida, não é? Mas só que isso funcionou porque o técnico do Olímpia também fez uma mudancinha ali rápida ali antes do jogo. Eu lembro até o comentarista falando que ele também fez uma mudança assim repentina. Acredito que em resposta ao que o Diniz fez. E desde ali, na verdade, o John Kennedy já tinha feito o gol contra o Argentino Júnior também, mas eu acho que ele se mostrou como uma peça importante para o Fluminense mesmo nesse confronto contra o Olímpia. E aí o Fluminense ganhou a partida do Maracanã, na volta ganhou novamente e o John Kennedy arrebentando. E aí, desde então, sempre ficava aquela dúvida. E aí, coloca ou não o John Kennedy? Porque, por exemplo, quanto ao Internacional, o Fluminense já não foi tão bem no Maracanã, deixou o time muito aberto e o Fluminense poderia até ter perdido a classificação lá já no jogo contra o Maracanã. No jogo no Maracanã. Porém, todos sabem da qualidade do John Kennedy. E é uma pulga atrás da orelha, uma dor de cabeça boa que ele deu para o Diniz. Mas assim, você pega e fica também com um questionamento. E aí, eu coloco o John Kennedy Cano? Porque fica um time muito ofensivo, mas ao mesmo tempo você pensa, eu vou inevitavelmente, em certas circunstâncias, é melhor eu jogar com um deles. Porque aí, dependendo se o Fluminense precisar de uma substituição, vai ter aquele cara para decidir vindo do banco. E aí foi isso que aconteceu. O Diniz veio, né, lá naqueles jogos, principalmente contra o Boca Juniors, e tirou o John Kennedy. Porque, sinceramente, como é que tira o Cano do time titular? Não tem como, pela quantidade de gols que ele faz. E também você fica naquela de colocar o John Kennedy e deixar o time muito aberto. Mas quando o John Kennedy entra, ele faz sempre um salseiro, ele define uma jogada, ele dá um passe, puxa a marcação, faz o gol como foi agora, um verdadeiro golaço, que ele poderia inclusive ter dado a opção do passe em vez do chute, mas não, ele foi decidir a jogada e simplesmente o poder de finalização incrível. E ele faz um golaço também, 2 gols lindos mesmo. E o Fluminense vai, assim, com toda a leveza do mundo para esse final de Campeonato Brasileiro, que vai ser emocionante, né? E o Fluminense pode ser a pedra, né, que vai decidir o título para o Flamengo ou para o Palmeiras, ou quem sabe até para outro adversário, como o Atlético Mineiro, como também, e talvez o Botafogo também, tá no páreo, mas sinceramente eu não acredito que o Botafogo ganhe, como também o Fluminense também pode decidir o rebaixamento do Vasco. Por que tudo isso? Porque o Fluminense vai jogar ainda com o Palmeiras,
vai jogar com o Palmeiras na penúltima rodada, vai jogar com o Santos agora nessa rodada, no meio de semana, e simplesmente se o Santos ganha do Fluminense, ele pode deixar o Vasco em uma situação muito comprometedora. Eu estou fazendo esse vídeo hoje na segunda-feira, após o resultado, o último jogo da rodada, que foi Cruzeiro e Goiás, e o Cruzeiro ganhou a partida, ou seja, tudo muito embolado. O Vasco vai meio que depender também desse resultado entre Santos e Fluminense. Se o Fluminense perde para o Santos, o Vasco fica naquela meio que sem, assim, vai depender de outros resultados, porque as rodadas do Vasco não são fáceis também, né? Os confrontos. E vai ficar uma situação muito comprometedora. Inclusive, o Vasco vai ter um confronto direto com o Corinthians. E vai ser um jogo de tudo ou nada para ambas as equipes. E na parte de cima da tabela, com relação ao título, o Fluminense vai jogar com o Palmeiras. E se o Fluminense perder para o Palmeiras, o jogo a priori estava marcado para a Arena Barueri, porque o Palmeiras, com o acordo que eles têm de ceder o estádio, né, para eventuais shows, ele não poderia usar o estádio, mas eles conseguiram reverter ou então adiantar alguns dias para poder fazer uso do estádio da Allianz Arena nesse jogo contra o Fluminense. E já foi confirmado, o jogo será no Allianz Arena. E o Palmeiras depende só dele. E se o Fluminense perde também para o Palmeiras, o Flamengo vai ficar uma situação comprometedora, assim, no sentido de não conseguir alcançar a liderança. Esse campeonato tem tudo para ser muito emocionante, ainda bem que o Fluminense não está mais dependendo de nada, senão a gente ia também ficar com o coração na mão. E a gente vai ficar só assistindo aí de camarote, vendo as implicações do que vai acontecer na rodada. Bom, é isso aí, galera. Obrigado a todos. Quem puder compartilhar, deixar o like, comentário, a gente agradece bastante. Obrigado. Saudações tricolores.